Meninas, vamos fazer um círculo aqui, porque a gente vai fazer uma parte prática agora. E aí, vocês vão começar um material novo agora, né? Que é essa apostila nova aqui dos vencedores. E aí a gente preparou a primeira lição dela, assim, nós não vamos passar detalhadamente, porque ela é bem comprida, né? Então, assim, você fica ali quase 2 horas com as crianças, né, compartilhando tudo ali. Mas a gente vai mostrar, assim, na parte prática, como que a gente ministra, né, com as crianças. Porque com as crianças menores, a gente usa uma linguagem. Com os maiores, se você for falar, oi, meu avô, com os de 10 anos, ia falar, né? Eu já percebo que os de 10, 11, 12 anos, se eu vou, às vezes, oi, abraçar, eles já, né? Tipo assim, já são uns rapazes, né? E a gente tinha criança lá de 12 que tudo para eles era boring. Não queria cantar, não queria dançar, não queria se envolver nas histórias, e sentava lá atrás e queria só celular. Então, a linguagem é diferente, né? E a gente tem uns passos que a gente segue na apostila. A pastora Andressa até pediu a apostila do culto, né? Porque essa daqui é a apostila da célula, que a gente ministra na célula. E ela é diferente porque ela tem os passos, mas ela tem essas figuras, né, da lição. E ela tem a história, tem os mesmos passos que a gente faz no culto. Só que no culto a gente tem a oferta, né? Canta essa música também. Tem um versículo, princípio. Mas essa apostila aqui é da célula, porque ela não tem falando o que você vai fazer na recepção, o visual da oferta, mas tem a apostila do culto, que é a que está chegando para vocês vão perceber que ela é muito mais prática, porque ela tem lá como que você conta a história para criança de 2 a 5 e de 6 a 9, porque é diferente. O visual é diferente. Se eu chego assim, às vezes, isso aqui, porque como o contexto de vocês é um pouco diferente do nosso, porque vocês ficam com crianças até 12, 13 anos, né? Crianças não, preteens, né? Então, às vezes, de 13 anos vai olhar assim, vai falar assim, nossa, agora que eu virei neném aqui dentro dessa sala, né? Às vezes, para eles vão estranhar. Mas, na mesma sala, tem um de 4. Então, o desafio de vocês, eu creio que está em breve, vocês já venceu esse desafio, né? De mais salas por idade. Graças a Deus, vocês têm uma estrutura muito boa ali que vocês podem explorar. Mais irmãs, né, estando com vocês, eu creio que vocês vão colher, né, frutos, em nome de Jesus, de irmãs estando ombreando junto. Porque o sonho nosso é uma sala para cada idade. Irmãs, é muito diferente você ministrar para um bebê de 1 ano, para um de 2. Já é diferente. Agora, imagine você ministrar para um de 2 e para um de 5, para um de 4 e para um de 12. Então, assim, o nosso sonho é ter uma salinha, o meu também. Nós temos 3 salas só lá. Uma de 2 e 3, outra de 4 a 6, outra de 7 a 10, porque os pretinhos já têm a salinha deles com a rede de jovens. Então, a gente já tem dificuldade, porque a linguagem dos de 7 é diferente dos de 10. Então, assim, mas a gente tem que aprender a lidar com nossos contextos. Eu já tive contexto que eu tinha uma sala que era de 2 a 12. E Deus vai te dar a habilidade para você trabalhar com o seu contexto. Ele vai te dar as ferramentas, a habilidade, tudo que você precisa. Amém? Então, quais são os passos do culto, né? São 5. Então, a gente começa com a recepção, que é o que a gente vai demonstrar, e depois a gente vai falar um pouquinho das características de cada idade. Então, a gente começa com a recepção. A recepção é aquele momento que a gente recebe eles. Depois, dentro da sala, a gente faz o quebra-gelo, que é uma brincadeira que quebra o gelo, lhe dá uma introduzida naquilo que a gente vai ministrar no culto naquele dia. Depois a gente tem o versículo, né, que a gente, olha, nós vamos falar desse versículo, desse princípio hoje, e aí a gente tem o louvor. Às vezes a ordem vai mudar, né? Por exemplo, a minha ordem, às vezes, não é a mesma ordem dos passos, mas os passos são os mesmos. Né? Aí depois aí a gente tem conta a história, faz a aplicação é a parte que você fala na linguagem deles, o que essa história tem a ver com a minha realidade.
Né? Por exemplo, dos vencedores. O que tem a ver isso aí que você está falando comigo hoje? Né? Aplicar e colocar no contexto deles. E tem a atividade. Vocês fazem a lembrancinha em forma de craft, né? Que também é muito legal. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho na prática e depois a gente vai conversando. Vocês podem estar participando também para a gente deixar esse tempo bem legal. Então, como a pastora falou, o primeiro passo é a recepção. Então, é muito importante isso, porque você vai estar recebendo a criança ali na sala. E eu sempre falo, né, lá para o meu discipulado, que é muito importante porque a gente não sabe como foi a manhã daquela criança. Às vezes foi uma manhã complicada, o pai e a mãe brigou, ele fez alguma coisa errada. Então, é muito importante você receber o quê? Com alegria, porque isso vai determinar como que aquela criança vai entrar na sala. Como essa apostila fala dos vencedores, vocês vão receber, né, ela. E sempre na recepção ele te dá um exemplo de um visual que você pode usar. A gente colocou aqui uma coroa, essa correntinha de exemplo, de coisas que vocês podem fazer aqui. Por exemplo, aí hoje... Vem cá. Olá, tudo bem? Se abaixa, olha nos olhos. Eu não consigo abaixar muito, porque minha barriga já está... Você sempre olha nos olhos. Que bom que você está aqui hoje. Sabe o que eu quero te dizer? Que você é um vencedor. Olha aqui que eu tenho para você. Repete comigo. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Ótimo. Então, entra aqui para a sala. Vamos lá. Tá vendo como que faz diferença? Né? É um dos pontos da lição que vai ensinar que eles são vencedores. Então, você já recebe a criança para que ela já comece a introduzir no assunto, né? Pergunta como que ela está, olhe nos olhos dela, né? Dê um abraço na criança, né? Fala que bom que você veio. Se é uma criança que está há muito tempo sem vir, fala, senti muito a sua falta, você é especial. Porque essas palavras vão marcar o coração daquela criança, né? E para que ela já entre ali com o coração mesmo sendo preparado para receber a ministração. Então, cada lição você pode fazer um visual, que seja uma coisa simples, que seja assim, uma vez a gente fez com um papel escrito aqui, o que era o princípio da lição, para a criança entrar e já ler, porque elas entram, o que é isso? Aí você fala, repete comigo essa frase. Muitas vezes ela já vai repetir o princípio e já vai começar a decorar aquilo dentro da sala de aula. Então é muito importante isso. O segundo passo... Então, a gente tem que aprender a lidar com essas crianças. Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu vou receber a criança, às vezes a criança não quer nem olhar para sua cara, né? Ela não quer, ela quer a mãe dela. Está desligado? Está baixo. É porque a Ana tem um tom mais alto, acho. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer muito, independente se ela chora ou não, é elogiar a roupa que ela está, ou elogiar a presilha do cabelo. Nossa, você está muito linda hoje. E, assim, de procurar ir mais produzida. Eu lembro, eu pus esse batom assim de propósito. Eu não gosto de usar ele muito no dia a dia, não. Mas eu lembro que um dia eu estava com um batom mais rosa. Esse aqui eu dei escurecida. E a criança olhou só para o meu batom. Ela virou e falou assim, tia, que batom lindo. E acabou, ela esqueceu a mãe dela naquela hora. Eu falei, lindo, vem, minha filha. Então, assim, elas gostam. Então, você vê uma menina, a gente tem criança, né, emburrada, que às vezes brigou em casa. Então, ali seja o momento dela receber refrigério e amor. Né? Então, essa recepção é muito importante. A gente tem aqueles bonecos ali, né, a pastora Andressa também tem. Né, a gente veste eles, vem cá, dá nomes. Olha, a Bela, ui, Bela. E ela para abraçar as crianças, as menores, principalmente, gostam muito. Então, a recepção, ela passa uma mensagem. Né? A primeira vez que você entrou numa igreja ou aqui, você tem a primeira impressão, não tem? Eu tenho. Então, as crianças também vão ter. E elas vão ter uma impressão boa ou ruim, independente de como a gente recebe elas. Então, é muito importante essa recepção. E assim também é o quebra-gelo, irmãs. Boa tarde, tudo bem? E assim também é o quebra-gelo. Por quê? O que acontece? A criança, às vezes, ela chega, eu não sei, eu acredito que vocês também, talvez, vivem esse contexto. Às vezes, as crianças ainda estão chegando, os pais ainda estão trazendo ainda, né? Ou isso é só lá em Jacksonville que acontece? Então, o que acontece? Quando você envolve a criança ali, né, que você conversa com ela, você tem esse momento de estar conversando, de saber como é que foi o dia e tudo. E quando você está, por isso nós resolvemos fazer isso aqui, esse círculo.
Porque a criança estando longe de você, você não tem como estar ali olhando, né, no olho dela, e ela quer isso. Ela quer que você esteja ali olhando no olho dela, né, e tudo. Então, o quebra-gelo, a gente trouxe duas ideias de quebra-gelo. A primeira é o que está na apostila de vocês, né, que é quando você vai combinar com uma criança, e ela vai sair, e você vai falar uma frase com ela. Né? Jesus está voltando, por exemplo. Né? E aí você vai combinar com ela e vai falar, e agora, crianças, a tia Eslane vai falar o seguinte com vocês. Nós vamos... fulano de tal, por exemplo, quem é que Patrícia, que eu conheci hoje? Isso. Patrícia, a Patrícia vai trazer uma surpresa para a gente, tá? Ela foi ali buscar, então vocês esperam aqui, viu? Então você abaixa, né, o seu corpo para você estar ali de olho, né, no nível dele, da criança. E aí você fala assim, a Patrícia vai trazer, mas vocês, vamos conversar aqui. Aí você vai ter aquele tempo com as crianças e tudo. E aí você vai demorar. A Patrícia não chega. Sempre vai ter uma das crianças que vai perguntar, né? Tia, mas cadê a surpresa? Tia, surpresa? Aonde que está a surpresa? Espera um pouquinho. A Patrícia não falou que vai trazer a surpresa? Então, mas ela vai, se ela prometeu, ela vai o quê? Cumprir, isso mesmo, ela vai cumprir. E aí, o que vai acontecer nesse quebra-gelo? Quando a Patrícia voltar, aí você vai trazer o quê? A palavra para a criança. Perdão, irmãos, está um pouco sem fôlego. Então, o que acontece? Aí você vai falar com ela, está vendo? Assim como ela cumpriu, Jesus também fez uma promessa e ele também vai cumprir. Qual foi a promessa que Jesus fez? Aí eles vão falar, ele prometeu um monte de coisa e tudo. Mas você vai falar assim, mas teve uma promessa muito importante que ele falou. Sabe o que foi? Ele falou que um dia ele vai voltar. Quem crê aqui que Jesus vai voltar? Aí, com certeza, as crianças vão levantar toda a mão e tudo, né? E aí você vai falar, e ele vai voltar mesmo. Então, esse é um quebra-gelo. Só que, com a criança, por exemplo, de 6, 7 anos, você, né, até 12, você pode fazer esse quebra-gelo com ela. Mas, às vezes, o pequenininho, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Ou, às vezes, acontece, eu não sei, né, a pastora falou que vocês fazem uma lição só, né? Mas, às vezes, na célula, quando você vai chegar e contar aquela mesma brincadeira, falar, tia, já sei que ela vai vir trazer o chocolate, ou, né, o que for. Então, o que acontece? A gente trouxe um outro quebra-gelo para vocês. Irmãs, nada disso é porque a gente... porque o pessoal lá de Jacksonville sabe. Não, vai na internet, vai no Google, puxa lá, quebra-gelo, no Pinterest. Sabe onde a gente acha muita coisa? E eu gosto muito. Eu vou no YouTube e coloco assim... como é que fala? Coisas de fazer... Não, por exemplo... Não, como chama? Coisas de experimentos. As crianças amam. Você coloca lá experiências, por exemplo, com água, ou com sabão, ou experimentos para crianças. E ali eles vão te dando muita ideia. É claro que a aplicação não vai estar ali, né, no experimento. Mas ali você vai falar, não, isso aqui vai dar certinho. Então, esse experimento aqui é o seguinte, você vai explicar para a criança. Fala assim, Jesus, ele precisava vir ao mundo. Por que ele precisava vir ao mundo? Aí as crianças vão falar, porque ele nos ama, porque ele se deu como presente. Aí você vai falar, é verdade mesmo. Mas a questão principal que Jesus precisava de vir, sabe o que é? É trazer o homem de volta para Deus. Então, o que aconteceu? Ele pegou, Deus tinha um grande problema. Você não pode, às vezes, seguir, às vezes, aquilo que você tem costume de falar com uma pessoa adulta. Você tem que falar no nível que a criança vai entender, colocar um drama ali, entendeu? Porque você vai falar, gente, Deus tinha um grande problema. Sabe qual é o problema que é? Era o pecado. O pecado fazia o quê? Punha um homem muito
longe de Deus. Então, aí o que aconteceu? Esse aqui é um homem, tá vendo? O homem foi lá, ó, e ele ficou todo sujo do pecado. Quem vai querer agora beber essa água? Aí eles vão falar, não, eu não quero, tia, essa água. Eu falei, não, você tem certeza que você não bebe essa água? Por quê? Ah, porque ela está suja. Aí você vai falar, tá vendo? Se você não quer uma água suja dessa, imagina se Deus ia estar satisfeito. Deus também não vai querer. O que a gente vai fazer? Aí só que o que acontece? Você faz coisa errada, você desobedece todo dia? Aí você fala, não, tia, claro que não, que eu desobedeço. Você vai falar assim, isso mesmo, tem hora que você vai lá, mamãe vira para você e fala assim, vai lá, coloca, arruma o seu quarto, faz o seu homework. Ou então, comporte-se direito no culto. Ou então, obedece a tia lá na classe. E você vai lá e faz do jeitinho que ela quer. E esse aqui são suas boas atitudes. Aí você foi lá. Você fez uma boa atitude hoje. Aí você foi lá. Voltou a fazer algo de bom novamente. Mas e aí, o que aconteceu com você? Mudou a sua vida? O pecado foi embora? Aí a criança vai falar, não, tia, ainda está suja ainda. Aí você vai falar assim, pois é, porque não resolve o problema do pecado. Só existe uma solução do pecado. E Deus sabia disso. Sabe qual que é? O Senhor Jesus veio no mundo. Por isso ele veio. Para quê? Para destruir a obra do diabo. O diabo não sujou o homem? Quanto mais um homem tenta, às vezes, sair do pecado, não adianta, ele fica sujo. Mas quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele fez ficar tudo perfeito de novo. Por isso que o pecado hoje não pode te dominar. Então você vai mostrar para ele o quê? Num pequeno experimento. O quê? O que isso quer dizer? Mas você, quando você for fazer, no caso, esteja perto da criança para que ele possa ver, que ele chegue perto, você fala, vem cá, vamos fazer aqui junto para você ver, porque isso vai chamar a atenção deles. Aí daqui a pouco eles vão chegar em casa, eu falo, mãe, eu aprendi isso, pai, eu aprendi isso assim, assim, você sabe como é que faz? Aí eles vão começar a te contar. Né? Você vai ver o resultado disso. Mas por quê? Porque através de uma atitude dessa, a criança vai estar com o coração preparado para a hora que você ministrar. Eles vão lembrar, tia, por isso que a cruz pôde, né, limpar o homem. Né? Então, o quebra-gelo foi, né, 2 opções para vocês. Tá bom, irmãs? Gente, eu fiquei com louvor. Eu falei com as meninas que eu sempre faço louvor para encorajar as irmãs, né? Que não tem a voz tão boa como a minha. As irmãs menos capacitadas, que não é uma Patrícia da vida, sabe? Vocês podem participar e podem fazer também o louvor. O coração é que conta, gente. Aí, eu sempre brinco com elas, mas eu amo louvar o Senhor. Amo de coração. Amo. Então, quando eu estou com eles ali, é o momento que eu me solto. Me solto, danço igual eles dançam, e pulo com eles, e abaixo. O que eles quiserem fazer, eu topo. Então, eu vou colocar 3 músicas, só para vocês terem uma ideia de como que a gente faz. O primeiro eu coloquei, porque vocês também trabalham com os babies, eu coloquei da turma do Cristãozinho. Coloquei a Leia a Bíblia e Faça Oração. E... Pode? Eu coloquei só os 15 primeiros segundos, porque geralmente é isso que a gente faz. Colocou, amiga? Ó. Aí ela começa. Porque os babies, principalmente os babies, todas as crianças, você tem que levar ela a adorar. Ela não sabe adorar a Deus sozinha. Ela não vai fazer sozinha. Então, você vai ter que fazer. E ela vai olhar para você. E agora, com esse projetor, é maravilha, que você tem uma ajuda ainda, né? Então, aí a gente faz nos babies, ó. Leia a Bíblia, faça a oração, né? Se quiser crescer ou se quiser crescer, você sempre tem que fazer alguma coisa com as mãos e ter um visual, principalmente para os babies, é muito importante, porque ele vai olhar, ele sempre vai olhar para a tia que tem um visual. Se tiver todo mundo aqui, quando ele chegar, ele vai olhar só para a gente. Ele vai vir direto na gente, porque a gente tem alguma coisa chamando a atenção deles, né? E todas as idades tem que ter um visual, tem alguma coisa que vai chamar a atenção deles. Às vezes não é nada, às vezes é só um cabelo diferente, uma lixiquinha, uma extensão, mas alguma coisa diferente para chamar
a atenção deles, né? Aí, para os maiorzinhos, eu sempre coloco música que eles conseguem já acompanhar, né? Já conseguem dançar. E aí tem essa do o VBS, o Power Shower. E eu sempre danço com eles, eu sempre danço. Então, quando tá batendo palma, então eu já vou. Gente, vamos lá, vamos bater palma, vamos batendo palma. Todo mundo, eu quero ouvir. Aí, então tá, vamos lá, vamos dançar. E tem o vídeo e eles vão acompanhando. Eu não faço sozinha e eu não canto, gente. Eu canto assim com eles, né? Não canto sozinha na frente, não. Então, aí ele vai, ó. Já tem, ó. The broken heart is the power. I got his power. Então, sempre tem, eu sempre ensaio. O meu marido fica rindo de mim à noite, mas antes de dormir, todo domingo, antes de dormir, eu dou uma passada nas músicas, estou lá no quarto dançando. Então, eu falei, amor, só tem que dar uma ensaiada aqui, porque amanhã eu tenho que estar afiada, porque eles olham para lá, mas eles olham para você dançando. Se tem uma tia que não dança, eles não querem dançar. E aí, eu sempre passo 2 músicas mais agitadas, e a terceira música eu sempre passo uma música mais lenta, mais espiritual, para preparar já o coração deles, para eles receberem a palavra, para eles acalmarem também, aquietarem. E eu sempre passo... Pode? Então, por exemplo, essa música também tem até a coreografia, mas às vezes eu até evito de colocar a coreografia, porque eles vão querer dançar, não vão querer orar. Então, quando eu coloco, eu sempre levo eles a orarem comigo. Eu sempre, principalmente na sala dos maiores, eu sempre falo com eles. Agora vamos orar todo mundo agora nessa música. Você vai orar por quê? Vai orar pelos seus pais, você vai orar pelo seu país. Ora pelos Estados Unidos nesse momento. Aí eu dou uns segundinhos para eles, porque a oração deles, a nossa, é longa, mas a oração das crianças são curtas. Então, quando ele ora pelos Estados Unidos, daqui a pouco eu já vi, vamos orar pelo Brasil agora. Já orou pelos seus pais? Ora pelos seus pais. Olha pela sua família que está no Brasil. Olha para a sua família que está aqui. Olha para o seu irmão. Vamos orar agora pelas suas escolas. Coloca a vida de fulano diante do Senhor. E, às vezes, eu coloco 2 em 2, eu coloco 2 crianças para orar. Pega o seu amiguinho que está do seu lado, ora com ele. Aí, às vezes, eu chego até eles e falo, já orou? Já, tia, já orei. Você orou por quê? Então, vamos orar agora. Ora pela tia. Vou orar tal coisa. E eles amam. Eu já tive criança que falou comigo lá na igreja, em oração. Eu só segurei o choro, irmãs, para ela não ficar, o que você está fazendo? Ela falou para mim assim, um dia ela orou por mim, ela falou, Senhor, muito obrigado por ter colocado a tia Thaís na minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a tia Thaís na minha vida. Gente, meu coração partiu naquela hora. Eu falei, Deus amado. E aí, essa parte do louvor, eu sempre, a última música eu coloco mais lenta, já preparando para o que vai vir, às vezes para o lanche, às vezes para a oferta, alguma coisa assim que vem depois. Amém? Crianças, e só falando algo assim com a Thaís, esse momento é tão importante. Eu já compartilhei isso, né, a pastora sabe. Meu filho, ele teve uma experiência, assim, coisa de segundos nos Kids. E eu cheguei, quando eu fui conversar com ele no outro dia, eu fui para chamar a atenção dele. Falei, meu filho, que é isso? Você está orando e você está de olho aberto, né? Que história é essa? E aí ele veio me contar o que Deus tinha mostrado para ele naquele momento. Irmãs, me deu vontade de chorar junto dele. Sabe, Deus tinha mostrado ele no céu, que ele tinha um portão enorme de grande. E diz ele que quando ele entrou lá dentro, o Senhor Jesus estava lá esperando ele, deu um abraço mais gostoso do mundo nele. Sabe o que eu estava vendo ele fazendo nos Kids? Eu estava vendo ele olhando para cima, assim, olhando desse jeito. Ele fechava o olho, assim, depois 1 minuto já abria de novo. Não julgue, a gente não pode julgar as crianças, porque ela não vai fechar o olho 100% igual a gente fecha, não. E a gente tem que estar ali, perceptivo, a gente tem que ser ministro de Deus na vida deles. Porque ali é o nosso papel. Ali você está ali para ministrar na vida deles, e eles estão recebendo. Eles estão tendo experiência, só que eles não contam para a gente. Até que a gente chega, a gente pergunta, que a gente vê e tudo. Às vezes a criança vê coisas, ela recebe de Deus ali, só que você acha que ela está ali só cantando, dispersa, e não é. Então, eu quero todo mundo de pé agora. Agora nós vamos fazer o
princípio, né? O nosso princípio hoje é: Jesus é o nosso modelo do vencedor. Amém? Então, o que você vai fazer? Se nós somos vencedores, nós vamos fazer igual soldados, assim, ó. Quem lembra? Assim, ó. Todo mundo marchando. Igual as crianças fazem lá no Kids. Vamos lá, todo mundo marchando. Põe na mão assim, ó. E aí você vai cantar junto comigo assim, ó. Jesus é o nosso modelo de vencedor. Jesus, nosso modelo de vencedor. Jesus é o nosso modelo de vencedor. Jesus é o nosso modelo de vencedor. Vamos, irmãs? Vencedor. Jesus é o nosso modelo de vencedor. Amém. Tá vendo? Então, ou seja, quando chegar no outro dia que você for conversar com ele vai falar assim: ah, tia, eu lembro, nós vamos lá. Então, ele vai associar aquilo ali e não vai esquecer. Porque é uma forma que, às vezes, né, você mostra para a criança, e a criança, porque às vezes você vai falar: fala comigo, Jesus, Jesus. É o nosso modelo de vencedor, de vencedor. Aí a criança às vezes esquece. Mas quando você associa, às vezes, a música, ele não vai esquecer. E aqui também. Cada um de vocês, você faz um círculo, usa um copo da sua casa, tá? Um copo da cozinha. Você faz um círculo aqui, e aí você vai e faz o versículo. Ou se você tem uma letra boa, que não é o meu caso, aí você vai e escreve ali, o versículo ali dentro. Mas, às vezes, imprimindo, fica mais fácil porque é grande, né? Então, fica mais fácil para você colar. Quando você colar, aí você vem e você tem que dobrar. A questão aqui é o dobrar. Uma pétala tem que estar em cima da outra, tá vendo? Fazendo tipo uma escadinha. Aí você vai dobrando e ela vai fazendo isso aqui. Então, você vai pedir às crianças para vir. Cada um de vocês. Aí você vai falar com as crianças: agora nós vamos aprender o versículo de hoje. Tá bom? Quem sabe o versículo de hoje? Então, a tia Exane vai falar uma vez com vocês e vocês vão aprender, tá bom? Cada vez que você repetir, você vai poder colocar aqui a sua flor aqui dentro. Então, você vai falar assim, ó. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenha força, não, tenha ânimo. Não, tenham coragem, perdão. Tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33. Vamos falar de novo? No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33. Aí eles vão olhar para você e falar: tia, mas como assim sofrer? Você tem que explicar para ele. Porque se você não explicar para ele, ele vai achar que Jesus quer que ele sofra. Jesus não está falando isso, que ele queria que as pessoas sofressem. Mas ele sabia que no mundo as pessoas sofrem, né? Então, aí você vai explicar para ele. Está falando porque quando você vê, por exemplo, uma pessoa lá fora que está passando fome, quem aqui vai ficar feliz? Aí eles vão falar: ninguém. Então, você não vai sofrer vendo aquilo ali? Se alguém chega aqui doente e você precisa orar por ele, você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Aí vai falar: ficou triste, então você não vai sofrer também? Então, Jesus está falando que mesmo você sofrendo com as coisas que acontecem no mundo, você tenha coragem, porque ele venceu o mundo. Então, cada um de vocês vai falar e vai colocar aqui, uma por uma, a florzinha. Vamos lá, todo mundo. Não abre. Põe na água. Vem e coloca na água. Não. Espera aí. Agora, pode vir colocando. Está vendo? Dentro aí, está o versículo bíblico. Ele vai abrir para você, ó. Essa aqui ainda está pequenininha, a vasilha, mas aí o que acontece? Você vai ver que a flor vai abrir todinha. Aí, quando a criança abrir a flor, você fala: agora vamos ler junto. Aí você vai fazer cada uma das crianças ler, tá vendo? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pode abrir aqui.
Então, você dá a oportunidade de todas as crianças participarem. É uma forma diferente de você mostrar o versículo para ela. E elas ficam assim, ó, tanto os pequenininhos quanto os grandes. Não é? Então é uma forma diferente de vocês participarem, né, mostrando o versículo também para eles. Você pode fazer o princípio, o que você achar que fica melhor. O segredo é a dobradura no final. Você vê que ela vai abrir todinha. Amém? E o próximo passo agora é a oferta. Aqui, como, né, vocês têm sala de 1 a 3. Então, para a sala de 1 a 3, como né, fazer? Então, o que a gente fez? Lá a gente usa essa caixinha. Ela é uma caixinha bem simples. Foi uma das meninas que fez, a Luciana, que não está aqui hoje. E esse daqui é o Pedrinho. Por quê? Elas identificam. Ó, está na hora da oferta. Vem aqui o Pedrinho. Olha quem chegou aqui na sala. O Pedrinho. O Pedrinho veio, né? E nós vamos para o momento da oferta. Com os de 1 a 3, normalmente eles não têm, né? Os pais, muitas vezes eles não sabem pedir para os pais ou juntarem durante a semana. Diferente dos maiores. Então, a gente pegou essas moedas e dá para cada um deles. Dá 2, 3, para eles, ó, vamos começar. Eu gosto sempre de música com a turma, com os menores, porque eles não conseguem ficar te ouvindo muito tempo. Por exemplo, aquela música da Vilvinha, da Aline Barros. Então, você põe, porque ela tem um visual. Você fala assim, agora todo mundo com a sua ofertinha na mão. Vamos lá, ó, escuta a música. Aí eles já começam assim, a se despertar, porque senão eles ficam todos agitados, né? Ó, quando falar, pôs na caixinha aqui, ó, todo mundo, vem aqui. Aí você abaixa na altura deles, vem pondo aqui, ó. Aí você faz primeiro, ó, vou pôr minha ofertinha aqui na caixinha, quem que é o próximo? Aí eles começam a se despertar, a ter interesse, né? Do jeito que a gente fez aqui. Cada oferta, né, ela tem um ensinamento. Você pode falar do coração, você pode fazer coraçãozinhos e entregar para eles. Então, hoje nós vamos ofertar o nosso melhor. O nosso melhor é o quê? O nosso coração. Vem com... Não é nem isso. Mas vem com um coração bem grande, prega aqui, ó. Nós vamos entregar o nosso melhor, o nosso coração para Jesus. Então, na hora... Então, todo mundo dá um coraçãozinho para eles. Põe seu coração aqui para Jesus. Né? Canta uma musiquinha com eles. Para quê? Para estimular eles a participar. Para eles entenderem que existe um princípio. Né? Essa música mesmo fala, né? Ela entregou o seu melhor. Com os maiores, você pode já falar um texto bíblico mesmo. Você pode pegar a Bíblia e falar, ó, assim como eles vêm, né? Lá no culto dos adultos, agora nós vamos tirar a oferta. Você pode usar já uma caixa melhor. Quem aqui trouxe uma oferta? Muitas vezes alguma criança fala, eu esqueci. Né? E você fala assim, não tem problema você ter esquecido. Semana que vem, você traz. Mas hoje, você vai orar e vai entregar, por exemplo, a sua vida para Jesus. Né? Dependendo do que a lição está falando. A lição fala sobre ser vencedor. Então, você vai entregar a sua obediência para Jesus. Então, você estimula. Vamos orar pela oferta antes? Reúne todo mundo. Quem quer orar? Estimula sempre uma criança a participar. Olha, então, você, a Patrícia, né? A Patrícia vai orar hoje pelas ofertas. Então, todo mundo fecha os olhos, ora abençoando. Se ela não sabe, faz uma oração e pede para eles repetirem, sabe? Sempre ensinando o princípio, né? E, principalmente para quem está na sala, no caso, às vezes é uma professora ou uma professora e uma auxiliar, esse também é o momento de vocês ofertarem. Por quê? A criança, ela aprende o quê? Pelo exemplo. Então, se você está ensinando sobre oferta, né, pede para as crianças trazerem um dinheiro, e elas não estiverem dando nada, por quê? Muitas vezes você está aqui no culto domingo, você oferta, mas eles não vêm. Então, ao domingo que eles estão ali com você, então você tem que ter uma oferta também. Você fala, eu também trouxe a minha oferta, eu vou ofertar hoje o meu melhor para Jesus. Ensinar para eles que o princípio é eles darem para o Senhor, porque é dele, né, que eles estão devolvendo para o Senhor. Quando vocês receberem a apostila do culto, vocês vão ver que ela sempre tem um texto bíblico para vocês compartilharem e um visual que vocês podem usar para poder deixar ainda melhor esse momento. Então, esse momento é muito importante para eles. Sempre envolva, sempre faça uma coisa para poder participar. Por exemplo, aqui, nesse daqui, né, o coração alegre e o coração triste. Né, o coração que tem disposição. Eu vou ofertar como? Com alegria para o Senhor, né? Mas não com tristeza.
Você está perdendo quando você entrega o seu dinheiro? Não, você está alegre, porque você está devolvendo para Deus. Porque e ora abençoando as famílias das crianças. Fala, vamos orar abençoando a sua família. Às vezes elas compartilham, eu tenho o sonho de ter isso. Então nós vamos orar nesse momento da oferta, para que isso se realize. Então é muito importante esse momento de você estimular as crianças, para que elas se envolvam, se sintam participantes. E é interessante que às vezes tem criança que chora, quando ela não tem oferta. E aí se você não tem oferta, a gente costuma levar para dar, para dividir. Mas aí a gente começou a ensinar para ela, você pode dar o seu coração. Então a gente já se deparou com cena da criança indo para a caixa, fazendo assim, entregando o coração dela, pegando no coração. Não, tia, eu já dei meu coração. Mas assim, ao mesmo tempo estimular para os pais, que a gente tem esse momento que a gente está ensinando um princípio para eles, que é dar, é melhor dar do que receber. Então, esse momento também é importante para elas, Agora, nós vamos fazer a parte da contação da história. Irmãs, que às vezes a gente vai contar a história, e às vezes eu sempre gosto de contar a história assim, desse jeito assim, senta em volta, e aí, para me contar a história junto com vocês, para que as crianças possam estar participando. Outra coisa que eu sempre gosto de trazer, coisas para a criança pegar, para ela tocar. Porque o que acontece? Primeiro, você ajuda a prender a atenção da criança, porque quando ela vê essas coisas assim, ela fica, tia, eu quero pegar, eu quero ver. Esse é o entusiasmo que a criança tem, ela quer participar junto com você. Então, eu sempre tenho. E outra coisa, não tenha vergonha de ter a apostila junto com você, para que você possa acompanhar, para que você não perca nada, do que você está ministrando. Então, quando você está lá, ministrando para as crianças, esteja com ela aqui junto com você aqui, para que você possa estar acompanhando aqui junto, com a ministração. Então, quando você for contar, você vai começar a contar, você separa, as coisas. Então, você lembra, aí você volta de novo no quebra-gelo. Lembra o que era a situação do homem, do pecado? Que não tinha jeito para o homem? Então, aí você vai começar a contar isso aí, no caso, quando você vai contar para os babies, então você vai fazer uma coisa mais curta, porque o bebê não vai ficar muito tempo com você. E, geralmente, a gente opta em fazer a palavra junto com a aplicação para os bebês. Ou então você conta a história rapidinho e depois você vai e faz a aplicação também bem curtinha, que depois a pastora vai estar passando, esse passo a passo. Então você vai contar para ele, que Jesus, ele veio no mundo, tá vendo? O Senhor, ele teve o propósito de trazer, foi um presente que Deus deu, A vontade de Deus é que o Senhor Jesus, ele fosse como um presente para a gente. Quem gosta aqui de ganhar de presente? A criança fala, eu. Pois é, tá vendo? Você está prestando atenção. Segura aqui para a tia. Aí a criança vai segurar para você. Quando é baby, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque senão, se você dá certas coisas, ele vai rasgar, Mas ali você vai tentar prender a atenção ali, continua olhando para a tia, que se você não prestar atenção, a tia passa para outra, hein? Fica de olho em mim. Então, o que acontece? Esse bebê, esse Jesus, foi um presente de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele cresceu, o que aconteceu com ele? Ele morreu na cruz do Calvário. Está vendo? A cruz, ali ele pagou o pecado. Ele pagou o preço para nos salvar. Mas o que aconteceu com Jesus? A morte não pode segurar ele. O Espírito de Deus foi lá e deu vida para ele de novo. Você acredita? E aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou com os amigos deles, que estavam olhando assim para ele. Falou assim, quando vocês receberem o Espírito de Deus, vocês vão ser minha testemunha, sabe aonde? Lá longe. Vamos fazer todo mundo? Lá longe. Então, você não vai falar de Jesus só perto onde você mora, mas você vai falar também lá longeão. Então, a criança vai usar a imaginação. E aí, o que acontece? O que falou a palavra de Deus?
que eles iam ser testemunhas. Então, eles começaram a ouvir Jesus, e Jesus falou assim, agora eu vou voltar, sabe para onde? Lá para o Pai. E aí, eu amo usar o flanelógrafo. E eles dá as figuras para eles colocarem. Eles amam participar junto com você. Então, olha que lindo, que castelo lindo. É claro, gente, a Bíblia fala que Deus tem um castelo lá no céu. Claro que não fala. Tem alguma parte? Não tem. Mas o que você vai ser? Ele é o rei vive aonde? Num castelo, não é verdade? Tem que ser de ouro, porque é uma coisa, né, linda. Eu sei que o meu castelo não está tão bonito assim, mas você vai usar a imaginação deles. Então, tem a nuvem, você põe. Por quê? Porque ele vai saber que aquilo ali não é uma coisa normal daqui da terra, é uma coisa do céu. Então, aí, o que você faz? As portas. E aí, tem a escada. Tinha que ter escada. Gente, isso aqui é tape que você compra. Você só vai, recorta ali os moldes, a monta. Isso aqui foi 2 retângulos... É isso mesmo, retângulos, e aí, e 2 quadrados, e aí foi feito. Então, isso aqui tudo comprei no Walmart. Tudo retângulo, né, não é verdade? Então, Jesus, o que aconteceu? Ele subiu ao céu. Ele foi subindo. E os amigos de Jesus começaram a ficar olhando lá para longe. Falou, onde está Jesus? Porque eles não queriam ficar longe de Jesus. Quem quer ficar longe de Jesus? Aí você pergunta para eles e tudo. Mas aí apareceu um anjo e falou para ele assim, por que vocês estão olhando lá para o céu, criança? Amigos de Jesus, discípulos. Assim como ele subiu, ele também vai descer. Aí o anjo falou. E assim um dia, o que vai acontecer? Não de ponta cabeça. Um dia ele vai voltar. Tem que ser uma coisa mais leve, não um feltro. Ele vai voltar. Então ele subiu. Ele está lá no céu, num trono lindo. Aí você explica o que é e tudo. Mas ele vai voltar. Isso aí você vai estar explicando, no caso, para os bebezinhos, né? Você vai usar um tom ali de voz ali para eles, né? Para eles entenderem tudo. Mas se você falar isso para uma criança de 8 anos, falou, tia, por favor, né? Eles não vão querer isso. Então você tem que fazer uma coisa mais você pode usar o balão, não é um problema você usar o balão. Mas aí você vai trazer algo mais na linguagem deles, né? Olha, aí o que você vai contar, né? Que Pedro, ele testemunhou depois e tudo. E aí o que acontece? Na aplicação, você já vai trazendo juntamente com as crianças. Está vendo? Jesus, ele vai voltar, olha aqui, ele vai vir te buscar. Mas você acha que uma pessoa que não ama o Senhor, como é que ele vai buscar alguém que não ama o Senhor, que não quer? Você quer estar longe de alguém? Você quer estar perto de alguém que você não gosta? Você quer estar perto de alguém que gosta, então você tem que amar o Senhor. Então você vai falar, ele vai voltar para buscar quê? Aquele que é vencedor. Então, aí você vai trazer para a criança o quê? O que a aplicação vem falando, né? Você vai seguindo os passos ali. Só que com a criança menorzinha, você tem que seguir ali o passo com ele, né? Você vai explicando para ele já. Quando você fala da cruz, aí você já explica, está vendo? Ele trocou, você deveria ficar ali, mas ele trocou com você. Aí é onde dá o exemplo até de 2 casacos, né? Você troca o casaco para que a criança possa entender. E isso é muito importante quando você tem alguém na sala junto com você. Porque enquanto você está ministrando, tem alguém ali do lado te dando suporte. Ou seja, imagina eu aqui para pegar essas coisas aqui com o microfone, se a pastora não estivesse aqui do meu lado. Irmãs, e eu creio, quando a palavra de Deus, ela queima na vida, do coração da gente, a gente incendeia outras pessoas também. Eu sei que hoje nós somos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mulheres, né, com a pastora 11. Mas eu sei que isso vai ser muito mais. Irmãs,
a Thaís sabe, muitas das vezes éramos só eu e ela, nos kids, no início. E às vezes a gente falava, Thaís, como é que vai ser? É eu ou tu, é nós mesmos, não tem outra solução. Então, Deus, Ele vai fazer isso. Então, quando for na sala das crianças maiores, então você vai explicar para ela, mas você vai mostrar visuais. Você pode até mostrar o bebê e coisa assim, o castelo também, não é o problema. Só que você vai fazer mais uma linguagem para a idade dele, né? Sim. Você traz a palavra, isso mesmo, porque eles vão querer uma coisa que... Tia, mas como assim? Aí eles vão te questionar. Tia, mas o que Jesus está fazendo lá? Né? Ou seja, você vai falar, não, ele está ali porque ele quer alguém que é vencedor, que vai morar com ele. Né? Ele vai voltar para te buscar. Né? Ele veio com um propósito. Aí você já vai explicar de acordo com aquela linguagem. Né? E ele é o modelo desse vencedor. Assim como ele venceu, você acha que Jesus sofreu? Você acha que Jesus ele fez a vontade de Deus? Aí você vai falar para ele, sim. Então você também tem que fazer a vontade de Deus, para você ser vencedor, assim como Jesus é. Então, nessa idade maior, você já vai falar. Gente, eu vou falar uma coisa. Tem hora que, às vezes, a gente, na mentalidade, a gente quer tratar a criança maior. Eu falo nessa de 6, né? De 7 a 12, na realidade. Como se ela fosse ainda muito criancinha. Ela não é. Você pode ministrar aquilo que você sabe da parte de Deus. E ela consegue entender. Se ela não te entender, ela vai te perguntar, tia, eu não entendi isso. Mas você pode ministrar como você estivesse ministrando a um novo convertido. Você não fala das verdades da palavra de Deus para ele? Então, você também tem a autoridade de ministrar. E a criança, ela vai entender. Amém? Eu sempre dou. Aí cada um deles eu vou dando. Aí eu falo de uma coisa, então segura aqui para mim, porque você está prestando atenção. E isso vai fazendo com que eles continuem te olhando. Amém? Porque na ministração da pastora, no final, eu coloquei algumas atividades de fotos de crafts e coloquei de atividades. Eu coloquei muito na realidade que eu vivo, gente, porque o Wesley, ela é um nível muito, né? Nossa, assim, top aí, ó. Mas eu coloquei coisas que tá o meu nível fazer. O meu nível de manual é assim, para baixo. Então eu coloquei todas as coisas bem fáceis que eu penso que se eu faço, qualquer pessoa faz. E as atividades também eu coloquei algumas atividades no final, coisas que não precisa de nada. Eu coloquei passar anel, às vezes você pode passar o anel na mão das crianças ali, e quem tiver com o anel vai falar o versículo. Você pode fazer o boliche, como a gente já fez nos nossos cultos. Pegamos o boliche, pegamos os pins e colocamos os pecados. E cada criança veio, os babies, principalmente amam, e derrubou o pecado ali, né? Derrotou o pecado. Que mais? Fizemos, outra coisa que eu fiz no domingo, pergunta e resposta para os maiores. Eles amam os jogos, né? De pergunta e resposta. E eu já fiz até mesmo de quem errar ali a brincadeira, ela formula a pergunta para outro time. Daí o outro time responde. Eles amam também. E eu fiz também no último domingo agora o quebra-cabeça, mas eu fiz um varal, né, com o versículo do dia, e aquela criança, ela vem e elas montam a frase do versículo. E muito fácil, a gente, na verdade, não foi nem com impressora, a irmã cortou e fez à mão mesmo o versículo. E tudo do dólar, né? Aí, no final, a nossa atividade, eu já peguei esse varal que a gente fez como quebra-gelo. No final, eu fiz o games. O que eu fiz? Eu embaralhei as letras, foi meninos versus meninas. E a gente cronometrou o tempo. Quem terminar primeiro ganha. E foi muito engraçado, porque eles gostam de competir, os maiorzinhos, né? Então, eu coloquei várias outras atividades também, que são coisas que você pode fazer sem nada, só precisa de uma bola. Eu gosto muito da batata quente, e as crianças amam também batata quente. Quem parar com a bola ali, né? Você fala o versículo. A última a gente ensinou a doleta. A doleta, a pastora ensinou e eles amaram.
pega as perguntas, coloca dentro de uma caixa e põe a música, né? Que é igual batata quente. Quem parar com a caixa tem que tirar uma pergunta e responder sobre aquela lição. A pastora também usou isso para ministrar para os babies. Ela pegou essas pedras e ela escondeu na sala dos babies. E ela pegou uma pedra e ela mostrou que... Quer ver? Generator. E aí você coloca as frases, no caso, né? Tipo assim, por exemplo, a coroa, Jesus, voltar. E aí você coloca ali aquela quantidade e faz o bingo com eles. E aí ela pegou essa pedra, ministrou que era o pecado, né? Mentir, desobedecer, aquela coisa toda. E ela escondeu essas pedrinhas. E depois essas crianças foram encontrar essas pedrinhas e aí com a ministração, né, para a gente derrotar o pecado e o nosso coração. E daí ela vem, e ela coloca o coração do outro lado, sem pecado, coração limpinho, né? Que Jesus limpa. Então tem várias atividades. Eu coloco no YouTube. Está cheio de pecado. E eu coloquei coisas mesmo que, se eu faço, irmãs, eu vou te falar. Porque eu tenho até irmãs no meu discipulado que falou para mim, Thais, mas eu não sei contar história. Eu nunca contei história para o meu filho. Falei, minha irmã, você está olhando para uma pessoa que não tem filho. Eu sou a caçula da minha casa. Eu nunca contei, ninguém nunca contou para mim, minha mãe nunca contou história para mim. Eu falei, então, se eu posso fazer, você também pode. Eu sou a base. Irmão, se você olhar, você pode fazer muito mais do que eu. Só você ter disposição. Eu vou passar aqui alguns slides. Começou no primeiro, particularidades. As particularidades, né, em respeito das crianças. Como deve ser a aula, né, ou a cela, né? Basicamente fala a questão de... Acho que você não está no correto, pastor. Tá, nós estávamos no primeiro. Você já passou para frente. Aí, ó. Uhum. Não. Antes. Não, como deve ser a célula. A aula ou a célula. É o primeiro. Mas eu vou passar aqui. O tempo de atenção, né, da idade de 3 anos é 4 minutos. É esse daí. É de 4 minutos. À medida que eles vão crescendo, você tem mais tempo para ministrar. Então, a história que a Weslane contou, né, às vezes, para o baby, você tem que diminuir 80%, 3 minutos que ele vai prestar atenção. Né? Mas se você usar um visual bem legal, você consegue prender a atenção deles. E à medida que ele vai crescendo, você tem mais atenção. A criança de 7 anos adiante, você tem seus 10 minutos com ele, 15 minutos até, se você tiver um jogo de cintura bem legal, para você ter atenção deles. Né? A aula deve ser dinâmica. Então, a apostila, tanto do culto quanto da célula, ela já tem as etapas. E é muito rápido, e é muito jóia. Não tem segredo. Se você seguir a apostila, vai dar certo. Não tem como errar. E eles dão um exemplo de você também contar a história. Você pode usar, que nem a Wesley fez, teatro, fantoche. Você pode usar as crianças mesmo. Elas amam ser parte da história. Várias vezes que eu não tive ideias para fazer teatro, e era o meu dia de fazer um teatro, eu usei as crianças mesmo. Eu pegava elas na hora, nada ensaiado, irmãs. Pegava elas e falava, agora você vai falar isso. E aí falava no ouvido dela, e a outra falava no ouvido dela. E elas amam, porque elas querem fazer parte, elas querem ajudar, né? E elas gostam de repetição. Então, sempre que está na história, sempre que está nessa fase do versículo, você repetir com música, você repetir com atividades, nunca é enjoativo. Até a gente está vendo no carro, a gente olhando as músicas, turma do Cristãozinho, Aline Barros, aí eu fiquei pensando, nossa, mas de novo. Eu pensei, não, mas eles gostam, você passar 10 vezes, eles cantam 10 vezes, eles ficam felizes ainda, né? E métodos visuais para contar histórias. É importante, muito importante, que principalmente para os babies, tem que ter algum visual. Tem que ter algo, como a Wesley falou, né, que eles possam pegar, que eles possam ver, eles possam visualizar. Depois, se você usar uma coroa para ministrar essa lição, pode passar muito tempo. Na hora que ele vê essa coroa, ou qualquer outra coroa,
ele vai lembrar que ele é um vencedor. Ele vai na hora, olhar e falar, nossa, essa é aquela lição de domingo, né? E tem algumas fotos de crianças de 7 a 12 anos, né? Elas têm maior facilidade em exprimir as suas ideias. Você pode perguntar, elas vão te falar. Quanto as menores, às vezes, não têm esse entendimento, né? As crianças de 4 anos, elas não vão, às vezes, saber falar, né? O que elas estão pensando. Elas têm interesse em pertencer ao grupo, então, sempre eu vejo isso, não sei se aqui, eu penso que é a mesma forma, no nosso culto, sempre que entra, a criança já tem um grupinho que ela vai. Ela já tem amiguinha, já entra procurando, cadê a minha amiguinha? Ela gosta de um grupo, ela gosta disso, né? Ela pronta a assumir maiores responsabilidades, elas gostam, né, que você delegue alguma coisa para elas fazerem. Você que vai fazer isso, você que vai me ajudar no louvor, você que vai me ajudar. Segura aqui a caixinha da oferta. Elas gostam. Elas têm capacidade de se colocar no lugar um do outro, né? Elas já conseguem emitir opinião sobre os fatos. É muito legal. Quando a criança dessa fase, ela erra, ou ela bate, ou ela briga, eu sempre pergunto, você gostaria que ele tivesse feito isso com você? Não, tia, não gostaria. Então, tem que pedir perdão. Não tem? Não tem. Porque ela já sabe que ela não gostaria. Ela se colocou no lugar do amiguinho dela, né? E necessidades espirituais. As crianças, como a gente, têm necessidades espirituais. Elas têm que saber que elas são amadas de Deus e que Deus cuida delas, né? Como demonstrar respeito por Deus. Às vezes eu até falo com eles, na hora do louvor, eu falo, gente, essa é a hora mais importante, que você vai dar o seu melhor para Deus. Você vai demonstrar o seu respeito, a sua honra a Deus, né? Deus às vezes conhece, valoriza, né? A diferença entre o certo e errado, elas já têm consciência, né? Como escolher o certo com a ajuda de Deus. Eu sempre falo que o Espírito Santo vai guiar elas. Eu falo, se você tem o Espírito Santo e vocês têm, então você vai saber fazer a escolha certa. Porque quando você faz alguma coisa de errada, o que você pensa na sua cabeça? Você não já pensa que, nossa, eu não podia ter feito isso? Quando você mente, você não se sente culpado? Sinto. Pois é, porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque já tive criança que ela se sentiu culpada de mentir ou de pegar alguma coisa que não era dela, e ela veio conversar comigo, e eu falo, não, mas você se arrependeu? Não, arrependi, eu não quero fazer isso de novo. Eu falei, porque você tem um Espírito Santo, o Espírito Santo que faz isso, né? Consequências do pecado, ela sabe que quando ela peca, ela se sente mais afastada de Deus. A gente tem que levar ela a se arrepender, né? Pedir perdão e perdoar. Ela já tem a capacidade, né, de entender o princípio da história abordada na cela ou na sala de aula. Ela sempre tem o que isso tem a ver comigo. Toda vez que eu conto uma história, eu sempre, no final, eu conto um exemplo prático na vida dela. E na maioria das histórias da apostila tem. Mas eu me lembro que uma vez eu contei uma história para elas de um cachorrinho meu, que a minha mãe pegou meu cachorro, e minha mãe queria matar meu cachorro, porque ele comeu, né, o sofá dela. E meses se passaram, quando eu tocava naquele assunto da história, né? Ela falava, eu lembro, tia, da história. Você lembra que você contou do seu cachorrinho, tia? Então, elas lembram, elas gostam de que você tragam para a vida delas, né, algo prático, né? Como deve ser a aula ou a célula? O professor pode utilizar competições saudáveis, como a gente já falou dos games, né? O grupo de conversas, troca de ideias. Então, sempre que eu termino ali a hora da história, a gente está em rodas, eu sempre pergunto para eles, o que você acha disso? O que você acha que isso tem a ver com você, né? Ali na linguagem dele, aconteceu alguma coisa, né? Algum pecado nessa área que você acha que você pode compartilhar com a gente? Ele sempre tem alguma coisa, né? Recreações variadas, né? Estimular os jogos, né? Estimular a adoração, a oração, o compartilhamento. Eu sempre coloco, né, até voltando no ponto dos jogos, menino contra meninas. E eu sempre escolho, né, os times, porque se você deixar eles se escolherem entre si, sempre vai ter uma criança que vai ficar de lado, vai ficar triste porque não foi escolhida, ou porque não foi escolhido primeiro, gente. Eu sei que eu era essa criança, eu nunca era escolhida, porque eu nunca era boa em atividades físicas. É muito ruim. E recreações variadas, né, a gente sempre tenta estimular a adoração, né, oração, então, que nem a gente fez no louvor. Mas eu faço isso em todo momento do culto. Se é o momento da oferta, eu estimulo que eles façam oferta. Se é o momento do louvor, eu estimulo que eles cantem, que eles orem. Se é o momento do versículo, eu estimulo que eles falem. E assim, né,
todos os passos. O professor pode utilizar, deixa eu ver aqui, recurso tecnológico nos ajuda nas células, né, nas aulas. Então, você pode usar, né, o professor, o ministro deve usar recursos, computador, iPad, iPod, speaker, principalmente quem tem células fora, né, em condomínios, tem a necessidade de usar a tecnologia para chamar a atenção deles. Então, o que você tiver à disposição, irmãos, eu uso demais. Determinação de grupos, né, o que eu falei que você vai determinar o grupo, né, participação das crianças na ensinação, que eu já comentei também que eu gosto e elas gostam, né, estimular a oração e a adoração, conduzindo-as em todo o tempo. Eu sempre conduzo as crianças, seja nos babies, seja nos maiores, eu sempre falo qual vai ser o próximo passo para ela não se sentir perdida. Aí tem a foto, né, das crianças brincando. Relacionamento é a chave para um ensino eficiente. Atitudes certas com crianças desobedientes. Lembre-se, disciplinar não é punir. Às vezes a gente tem crianças na nossa sala, e eu já passei por isso, até em células, que ela é mais agitada que as outras crianças, e às vezes não te deixa ministrar, e você pode, na sua mente ou no seu coração, rejeitar aquela criança. Mas que criança custosa, não deixa, sempre está aprontando alguma coisa. Mas a gente não sabe o contexto da casa que ela vive. A gente não sabe se os pais dela são convertidos, a gente não sabe se na casa dela os pais dela ministram para ela, ou a gente não sabe se ela nunca viu falar de Jesus da primeira vez que ela está ali na sua aula. Então, tem certas coisas que você tem que avaliar antes. E a criança, né, ela quer sentir amada. Ela tem essa necessidade. Nós temos essa necessidade. Quando você vai na casa de alguém, você quer sentir que essa pessoa quer que você esteja ali. Você quer se sentir bem recebido. Então, quando você vai na casa de alguém, que você é bem recebido, você sente a diferença. Agora, quando você vai na casa de alguém, que você sente que aquela pessoa não quis, né, você ali, você sente no seu coração também. E a criança mais ainda, porque ela é mais sensível que a gente. Tanto para receber da parte de Deus, quanto para as coisas negativas. Então, nem sempre a causa está na criança, mas nos seus modelos, pais e professores, né? O que podemos fazer? Estabelecer regras antecipadamente, investir na qualidade de célula, né? Tornando os métodos mais interessantes, aplicar o princípio bíblico do semear e colher, parar de falar alguns minutos, começar a falar devagar. Às vezes, quando as crianças estão muito agitadas, eu falo muito isso. Eu nunca, eu grito, eu começo a bater palma forte, eu assovio para chamar atenção, eu nunca faço isso. A maioria das vezes, eu paro de falar durante um momento, e daí eles mesmos começam. A tia está esperando. A tia está querendo que você fale. Para de falar, olha a tia. Aí eu falo, não, mas se você está falando, você também está com eles. Não, tia, eu estou mandando só eles ficarem calados. Então, eles mesmos, eles vão acalmar sozinhos, a maioria das vezes. Olhar firmemente para uma criança. Quando tem uma criança que está muito agitada, eu geralmente olho para ela, né? Tipo, que nem mãe para filho mesmo, dá aquela olhada, né? Você está, né, fora de lugar, concentra, né? Retirar a criança do grupo, mas nunca antes, né, conscientizá-las, né, do motivo, né? Não envergonhar a criança em frente às outras, né? Atuar com parceria com a família. Eu nunca tiro a criança, eu só tirei todo o tempo que eu ministro para a criança 2 vezes. E, mesmo assim, eu já tinha conversado várias vezes, não é a primeira vez, e eu nunca falo algo que eu não vou cumprir. Então, eu nunca falo na sala, se você não se comportar, eu vou te levar para a mamãe, sabendo que eu não vou fazer isso. Porque, senão, eles acostumam. Se você falar uma vez e você não cumprir, se você falar, vou levar você para a sua mamãe, se você não se comportar. É que nem mãe, quando chega na festa e fala, se você não se comportar, a gente vai embora dessa festa, hein? Aí o menino, pronto, olha que nós vamos embora. Mas nunca foi, nunca vai. Então, é melhor não falar. Então, é melhor não falar, porque a criança já vai acostumar, que você não vai fazer, né? É muito mais fácil perder a autoridade do que conquistar. Por isso, cumpra sempre o que falou. Pense antes de falar, seja coerente. Nunca mude atitude de acordo com seus interesses ou humor. Gente, às vezes, nem sempre que eu chego, ou que eu tenho certeza que as irmãs... Eu já tive irmãs do meu discipulado que chegou, não dormiu de madrugada, brigando com o esposo, com problemas sérios mesmo. E ela estava ali, firme, e ela não deixou isso levar, ficar com raiva, descontar nas crianças. Não, quando eu estou ali, eu quero dar o meu melhor. É para Deus, é sempre o meu melhor que eu vou dar. O que torna o ensino mais eficiente, o recurso visual ou líder, o professor.
é indispensável que aquele que ensina, né, tenha vida com Deus, transporte de Deus. Então, a nossa vida pessoal, nossa oração, jejum, nós jejuamos durante a semana pelo culto que vai acontecer, nós oramos pelo culto que vai acontecer, não é nada de qualquer jeito, eu preparo uma lição, tem que haver uma preparação, né? O caráter do líder, do professor, gera confiança na criança. Essa credibilidade é o maior atributo que o líder, o professor, possui. A criança, ela quer saber que você se importa com ela. Ela tem que saber que você se importa com ela. Porque se você não se importar com ela, ela não vai receber da sua parte. Você vai ser uma tia que ela não vai ter atenção. Agora, quando você demonstra que ela é amada, que você a ama, você consegue ganhar e cativar o coração daquela criança, né? E aqui tem um versículo, né, de Coríntios que o Senhor sempre fala muito comigo, né? Se você o ama, né, apacenta as minhas ovelhinhas, né? Então, é isso que o Senhor tem sempre falado com a gente. Se você ama o Senhor, se você ama a obra dele, não é só com adulto, não é só com jovens, mas as crianças também estão no meio, né, dessas ovelhas que o Senhor quer. E quando você conquista a criança desde a infância, você tem ela para o resto da sua vida, a vida dele diante do Senhor, para entregar diante do Senhor. Ao invés de você ter um adulto que você ministra, você tem seus 50, 40, 30 anos, a criança tem toda uma vida pela frente para mudar gerações, famílias, e mudar a nação dela. Amém. É isso. Amém, irmãs. Então, eu queria finalizar, né? Eu vou deixar o material com a pastora Andressa, porque a gente teve que pular alguns slides, né? Porque é muita informação para pouco tempo. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer mais de um mesmo. Mas o que a gente queria deixar era isso, né? Que quem capacita é o Senhor, né? É Ele que nos dá as habilidades, nos capacita, e a força de uma junta com a força da outra, e juntas nós somos fortes. Amém? E que a gente possa, né, ter sido bênção na vida de vocês. Foi muito bom, né, poder dividir com vocês aquilo que o Senhor já tem ministrado no nosso coração, nos ensinado, nos habilitado para isso. E eu ouvindo a Thaís falar, né, que não dança, que não canta, né, ela está falando daquilo que ela não tem habilidade, mas se eu falar das que ela tem, irmã, vai ser pouco tempo, né? Então, assim, essa questão do se importa com as crianças, a Thaís, ela é alguém que realmente as crianças sentem que são importantes para ela. Então, as coisas que ela faz são excelentes também. Então, assim, né, ela nos ensina nessa parte, a outra ensina na outra, né? E aí, juntas, as crianças, nós somos perfeitos quando nós somos juntos, né? Porque aquilo que falta em um, Deus completa no outro, né? Então, é isso que Deus quer, né? Quando há um coração. Então, se tem uma palavra final que eu quero deixar com as irmãs, é o coração. Porque o que a gente precisa é ter o coração para Deus. Porque quando a gente ama Deus, a gente ama tudo que Deus ama. Né? E tudo que Deus ama são vidas, não é estrutura. Isso aqui, irmãs, é uma ferramenta para a gente tocar no coração delas e para que a palavra chegue para elas de uma maneira mais clara. Mas o que a gente mais precisa é amar o que Deus ama. Amém? E ver como Deus vê e ter a mentalidade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.